Olá, sou Lenir Nunes, da LN Carreira. Estou aqui para compartilhar o melhor conteúdo para alavancar, potencializar. E hoje, falando de mudança de carreira, então, para refletir sobre possibilidades aí, de você que está próximo dos 30 ou com 30 e poucos. Hoje falaremos um pouquinho sobre mudança de carreira aos 30. E eu acho que até para contextualizar, né, os nossos podcasts, gente, eles já estão no ar desde 2019 e fizemos uma conta, né, estamos no 38º convidado hoje e a gente fica muito feliz porque o nosso canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, onde você vai encontrar todos os conteúdos, são para trazer reflexões, né, acerca do seu momento profissional, das suas escolhas, te encorajar muitas vezes a sair de uma zona de conforto. Tivemos aí ao longo de 12 capítulos no ano passado, né, o livro comentado Coloque um Ponto Final. Então, sempre com conteúdo para te fazer refletir acerca do seu momento, do que você pode fazer para ter uma carreira melhor, ter uma escolha profissional mais feliz. Afinal de contas, né, os melhores anos da nossa vida nós passamos trabalhando, os melhores dias da semana e as melhores horas do dia, né? Então, que a gente possa fazer com que o nosso trabalho, que a nossa carreira, seja uma forma assim de colocar amor no mundo, né, como diz o Alexandre Pelais, e também promover, né, o servir e o promover aí um mundo melhor. E para contextualizar, a gente tem aí uma temporada de podcasts, né? E hoje o nosso convidado, vocês já vão saber quem é, tá? Nos últimos 10 anos, a gente vem percebendo um grande movimento de escolhas disruptivas, né? As pessoas, elas não estão mais esperando a aposentadoria para ser feliz, né? Aquela máxima, né? Quando ser feliz trabalhando, não sei, mas quando me aposentar eu vou fazer o que eu quero. Então, não existe mais esse espaço. As pessoas têm refletido cada vez mais acerca das suas escolhas, acerca do caminho que elas estão trilhando profissionalmente. Então, ganhar bem ou ter um bom cargo, uma boa função, não é mais termômetro de estar feliz ou de estar se realizando profissionalmente. Então, nesses episódios, a gente vai explorar mudanças de carreira intencionais ao longo de algumas décadas. E o nosso primeiro convidado é o querido Sadi Goulart, né, Sadi? Goulart. Júnior, né? Isso mesmo. Então. O Sadi é um grande amigo, ele é casado com a Mariana, pai de 3, e não 3 em escadinha, mas trigêmeos, né? Depois ele fala um pouquinho também, mas é uma pessoa que a gente já se conhece há algum tempo. E não vamos fazer conta. Melhor não. Mas, Sadi, assim, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? E quando a gente pensou, né, nesse tema de carreira 30+, como você hoje é um parceiro nosso de trabalho também, e é uma pessoa que a gente não só está próximo, mas a gente admira pela escolha que você fez, e nos últimos 11 anos aí como empreendedor, mas a gente quer compartilhar um pouco da tua história também. Bacana. Lenir, obrigado, né, inicialmente, tanto pelo convite, quanto pela amizade, pela parceria nos negócios. Acho que, como tu bem falou, né, a gente se conhece de vários meios, né, associações, entidades, e é um privilégio estar aqui para compartilhar um pouquinho. Acho que a gente nunca valoriza tanto a nossa própria história, né? Exatamente. Acho que o empreendedor, enfim, o empresário, ele sempre acha que o que ele está fazendo é bastante trivial e comum, mas a gente sabe que quem persiste aí, insiste na vida empreendedora, merece às vezes esse destaque que vocês dão aí para quem tem a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigados. E isso é verdade, assim, às vezes a gente está tão imerso ali no dar lucro, no dar resultado, no resolver problemas, que a gente não dá luz a essas histórias também, né? E aí eu queria, Sadi, assim, começar te perguntando, né? Porque a gente se conhece de vários meios, é verdade, né? Eu esqueci de associação comercial, né? E eu acho que tem
tem uma história bacana de reflexão. Você vem de uma área de tecnologia, uma área que a gente não vive sem. Mas a gente estava conversando um pouquinho antes aqui e eu achei bem bacana, assim, tu trazer um pouquinho dessa tua construção na área de tecnologia e quando você começou a refletir ou a pensar na possibilidade de empreender, né? Acho que conta aí um pouquinho pra gente. Legal. Acho que a área de informática, tecnologia, para mim, ela nasceu quase que natural devido à família que eu estava inserido, né? Estou até hoje. Chegou um momento, né, daquele momento que a gente está estudando ainda e fazendo a projeção de onde quer e onde que a gente deveria trabalhar, porque acho que os pais têm um peso bastante grande, né, eles nos influenciam muito naquele momento, a gente ainda adolescente, um pouco rebelde, não sabe o que quer fazer. O meu pai trabalhava em empresas de fundição de ferro, então existia uma área que naquela época era bastante cogitada, que era mecatrônica. Era uma mudança um pouco do perfil mecânico e de empresas de indústria, né, fabris, para uma área que envolvia um pouco da tecnologia já. E o meu tio, irmão do meu pai, ele atuava já na área de TI em uma das empresas pioneiras de Joinville, de tecnologia, que era a Logocenter. Nossa. Então a Logocenter, eles deviam ter muito poucos funcionários naquela época, né, uns 10, 20 funcionários. Meu tio me convidava para os raftings que a empresa organizava eventualmente e eu sempre tive contato com aquele grupo, né? Então, acho que isso foi um grande motivador. As duas áreas que se desenharam para mim foram essas, né? Pelos perfis que eu tinha na família do meu tio na área de informática e o meu pai na área de industrial, né? Com uma nova... Eu lembro que isso era novidade, assim, né? Mecatrônica não era um cargo muito comum, assim, uma área comum, estava sendo criado a partir dali. E ambos, tanto meu pai quanto meu tio, vieram, né? Famílias tradicionais aqui de Joinville, vieram da Escola Técnica Tupi. Então, eu sabia que eu ia fazer Tupi também. Fiz, né? Estudei na FURJ, na Univille. Mas já escolhendo tecnologia. Já escolhendo sistemas, área de processamento de dados naquela época, né? Eu lembro. Então, era a nossa famosa PD. E até o centro, antigamente, né? A área de TI de uma empresa, ela sempre era chamada de Centro de Processamento de Dados, né? Nossos nomes aí, os CPDs, né? E a gente começa a entregar um pouco da idade quando a gente começa a contar essas histórias, né? Vamos pensar que tu tá com 30 e poucos, Sadi, não tem problema. Pois é. E tu sempre teve... eu acho que assim, quando tu fala de mecatrônica, de tecnologia, a gente começa essa parte mais inteligente dentro das organizações, né? E como é que veio esse desejo, assim? Tu fez TI na Univille, as primeiras turmas, né? Na Escola Técnica Tupi, né? Aí ali eu tive contato na Univille com informática, na época das impressoras matriciais, dos disquetes, né? E aí o meu tio teve oportunidade pela empresa que trabalhava, a Logocenter, de fazer consórcio do computador, né? Então, meu tio tinha um computador em casa e o meu pai também, porque naquela época isso não era muito comum, Antes né? dos anos 2000 não era... Era muito caro ter extremamente caro, era como um videocassete, né? Videocassete também se fazia consórcio, linha telefônica, nada disso era uma realidade. Então, meu tio fez um consórcio para o meu pai de um computador, né? Os dois juntos, né? Pela empresa que ele trabalhava. E eu tive acesso a um computador. E aí foi onde acho que a decisão ficou muito clara, né? Eu acho que jovem ainda, com um computador com um potencial muito grande na frente, né? Não existia internet, o computador era exatamente um terminal burro ali que a gente escrevia no DOS, né? Naquela telinha preta, só para ver o que ia acontecer, né? No máximo, quem tivesse, a gente não tinha, né? Mas tinha uma impressora para poder, né? O que escrever sair numa impressora para ver o resultado daquilo. Então era bastante limitado, né? O que se fazia com um computador. Editor de texto, imagens, desenhos, né? No Paintbrush ainda, né? Nossa. Então, isso nos Windows primordiais, lá o Windows 3.11, né? Então, nem existia Windows antes disso, eram realmente os prompts de comando só. Então, acho que isso foi se desenhando de forma natural para mim. E ali, quando tu foi se inserir no mercado, tu já foi para a área de tecnologia? Sempre atuando nessa área de tecnologia. 13 anos? Porque na minha adolescência ali, né, nessa transformação de criança para adolescente, algo que era muito comum para nós, né, que estávamos inserindo e entrando um pouquinho no meio da TI, era o tal do MIRC, né? Existia o MIRC e a gente
eu tinha um grupo de amigos que a gente gerenciava as redes, né? Como a Rede Sul existia para nós aqui, onde esses adolescentes se encontravam para conversar, né? O chat lá. Então a gente tinha o Mirk, o ICQ. Eu ia dizer, o ICQ acho que da mesma época, da né? mesma época também. Depois veio o MSN, né? Também. E todos eles a gente, para nós, foram aprendizados muito importantes, porque a gente conseguia entender talvez um pouquinho de como que a tecnologia funcionava sem estar estudando, né? A gente entendia como que a internet funcionava, a gente viveu isso, né? Não existia internet no computador, então quando se inseriu no computador o kit multimídia, você comprava uma caixa gigante que vinha um drive de CD, vinha uma placa, você tinha que ligar tudo aquilo para funcionar um áudio risório, né? Qualidade para aquela época era muito boa, mas Sim. Hoje a gente pensa nisso, compra um pendrivezinho USB que é 10 vezes melhor do que aquilo na época. Então, tudo que a gente foi construindo no computador foi tendo uma evolução muito rápida. Mas viver esse começo, hoje eu ainda considero e falo isso na empresa, eu acho que é uma base muito forte, porque a gente tem os conceitos de funcionamento da área de tecnologia, né? A tecnologia, a gente sabe, ela muta, né? Ela muda toda hora, ela evolui, mas os conceitos são sempre os mesmos, né? A origem, né, de tudo isso. Então, acho que quem viveu isso lá atrás tem mais facilidade, às vezes, de adaptação em ambientes, em cenários, né? Isso acho que ajuda bastante hoje para a área profissional. E aí, nessa trajetória de adolescência, estar inserido já na evolução da internet, nas redes sociais, né, que à época existiam, não existia, a gente até falava ainda há pouco, não existia YouTube, né, não existia essas grandes redes sociais de hoje em dia, não existia Google, né, os nossos navegadores eram o Alta Vista, o KD. Eu lembro, exatamente. Então a gente acompanhou o nascimento do Google, a história bonita, né, de se criar as empresas nas garagens, né, pessoas talentosas, com ideias brilhantes, às vezes, construindo isso na faculdade, entendendo que isso era um negócio e fazendo disso a potência que são as empresas que a gente vê hoje. Então, a gente acompanhou, né, esse desenvolver. A gente viu a história da IBM, né, da Apple, né, em épocas que se falava em construção desses hardwares, né? Hoje em dia, a gente tem infinitas marcas de computadores. Eu acho que enquanto empresa também, não só o computador, mas até a própria telefonia, né, Sadi? Porque assim, eu acho que pegou aquela fase dos tijolões e não sei se teve, eu tive BlackBerry, né? Sim. Então assim, nossa, era muito legal, doía o dedo, porque aquele tecladinho ele era mais pesado, né? Sim, a gente viveu isso também, né? Eu lembro que a minha mãe comprou um primeiro celular que eu tive acesso, assim, né, na família, de poder mexer realmente. Foi um telefone da minha mãe que era um Nokia. Era super pesado, a bateria não durava nem meio-dia, acho. E não tinha muito o que fazer. O telefone que a gente conhece hoje em dia não tinha nada a ver com aquela época, né? Sim. Aquela época ele só ligava. Era só para que um telefone serviria, era ele não ser pendurado no fio da casa que a gente morava. Era essa proposta, Podia exato. sair 2, 4 horas e ter uma ligação, né? Não perder uma ligação. Quem tinha isso era geralmente médico, que o médico ele migrava até do pager, né, do bip lá. É verdade. Eles ficavam com aquele bip que recebia um recado, então os médicos começaram a ter celular nessa época. E era muito caro, né? As ligações eram caríssimas, né? Ligação era caro, não tinha mensagem de texto, né? Não, então as operadoras vendiam depois disso pacotes de mensagem de texto, limitados aos caracteres, né? Então é uma realidade que quando a gente para ver, tá tudo na palma da mão hoje, a gente diz assim, nossa, isso daqui, né? Eu vivi isso, né? Não existia tecnologia e eu vivi o início de tudo isso. Isso é muito engraçado, né? Esses dias, minhas filhas, às vezes eu tô lá digitando uma mensagem, deixa eu escolher o emoji. Né? Meu Deus. E esses dias eu tava digitando um negócio, a Joana assim, e aí eu achei um disquete, mostrei uma foto, ela, mas isso não é aquilo que salva ali, não é o ícone que salva? Aí disquete físico, né? Fui explicar, exato, assim, e quando tu ia numa apresentação, ia num cliente, levava 2, 3 para não falhar, né? Ou levava no pendrive, enfim. Verdade. E é uma transformação gigante, né? É legal porque isso que tu falou da tua filha com o disquete é mais ou menos o que a gente vê na nossa área profissional também, né? Quando a gente fala de conceitos de internet, das tecnologias que foram evoluindo,
quem viveu isso no passado e hoje, às vezes, vê essas funcionalidades nas novas tecnologias e ferramentas, a gente faz associação. Já o pessoal que está entrando no mercado de trabalho mais pela parte teórica, ela não sabe, ela sabe que aquele disquete ali é o ícone que salva, ela não sabe que isso foi um disquete físico, que era onde os dados estavam gravados, né? Para proteger tinha um adesivo, né? Para ninguém poder gravar em cima, você colava um adesivo do lado do disquete. Verbatim, eu tenho esses disquetes, a gente tem um museu de tecnologia lá. É mesmo? Onde? Tem desde as máquinas de escrever que o meu pai tinha, máquina fotográfica com filmes, e aí toda essa evolução, disquete de várias polegadas, né? O próprio CD, né? Hoje em dia, enfim, e é legal porque assim, tu viveu isso muito no início aqui em Joinville, né? Tanto na indústria, né? Eu não sei se sempre foi paralelo você fazer jobs de consultoria, esse olhar de oportunidade, né? Enquanto pioneirismo, tu já enxergava enquanto tu estavas dentro da indústria? Eu acho que não, Lenir, se fosse dizer assim, né? Para mim, a área de tecnologia, ela ia na minha cabeça, talvez à época, se desenhando como uso e aplicação corporativa. Então, eu tinha que estar numa empresa para ter acesso àqueles computadores, né? Entendi. Ainda não era uma realidade imaginar que, né, as pessoas teriam computadores ou que eu conseguiria fazer do meu conhecimento a fonte de renda, né? Que isso se tornasse um negócio. Isso vem muito depois, né? Inclusive com incentivo de empresários que a gente teve a oportunidade de trabalhar. A gente trabalhou junto na Termotécnica e o Albano Schmidt tem papel importante nessa trajetória, né? Tanto pela oportunidade de trabalho à época, né, na área, a confiança talvez na execução do trabalho, porque extremamente novo à época, né? Imaginar que uma área de TI estava sob responsabilidade de um garoto, né? Então era algo para nós assim disruptivo e a gente não via isso, mas talvez alguns empresários já tinham essa visão de que para estar inserido nessa área nova tinha que ser gente nova, né? Gente que tivesse mais afinidade com a tecnologia. E foi o que aconteceu, né? E o Albano, ele nos oportunizava estar na CIG, que é a Associação Comercial e Empresarial da cidade de Joinville. E lá, quando eu cheguei, né? Fui em algumas reuniões, acho que a gente até se conheceu por lá também, né? Eu já tinha circulado por lá. Existia uma grande reunião, que era a reunião plenária, porém, eu questionava o que mais, né? A entidade fazia. E eles explicaram, né? O que a gente conhece, a gente presidiu já o núcleo depois disso, eles disseram, existem núcleos setoriais. Aí eu disse, legal, tecnologia existe? Não. Então, onde que, né, eu poderia ir para, né, entender um pouco mais? Aí eles disseram, tem um núcleo que ele é multissetorial, é o núcleo de jovens empresários. Aí eu disse, mas eu não tenho empresa, né, eu trabalho numa empresa. Eles disseram, não tem problema, desde quem tem vontade de empreender está lá, quem tem empresa está lá também, e também pessoas que são funcionárias de empresa, né? Talvez até pensando hoje, assim, né? Se a gente fosse fazer o comparativo, é o intraempreendedorismo, né? Sim. Então, eu fui no núcleo e acho que ali foi o primeiro desejo, né? Quando a gente sentou naquela mesa, bastante empresário de referência da nossa cidade, fazendo a nossa famosa autoapresentação nos minutos que iniciavam a reunião, ver, né, a desenvoltura daquelas pessoas falando, apresentando suas empresas num pitch, né? Hoje em dia é pitch, na época era uma apresentação, num pitch rápido de seu negócio. Eu disse, admirei aquilo, eu disse, é isso que eu queria estar nesta posição um dia, mas ainda sem nenhuma ideia de empresa, né? Mas acho que a partir disso nasce a vontade e o desejo de um dia ter algum negócio próprio. Que legal! E continuamos, né, trabalhando e atuando na área de tecnologia da empresa Termotécnica, até um momento que surgiu a oportunidade realmente de fazer daquele conhecimento de bastante tempo, onde as conexões eram muito limitadas, então a gente tinha que ter um conhecimento muito grande de melhor aproveitamento dos recursos, né? Hoje em dia, se uma TI não for bem gerida, talvez a percepção disso não seja tão evidente, mas naquela época era, né? Porque os hardwares, os equipamentos, os computadores eram limitados, assim como as conexões de internet. Então, quando a gente fala de uma empresa como a Termotécnica, que chegou a ter 20 unidades espalhadas pelo Brasil, a comunicação disso tudo, numa época que os modems eram de 3.500 kbps, né? Não chegavam a ter nem 1 mega de conexão.
Então, a gente tinha que fazer os sistemas conversarem, extrair o máximo de performance possível disso. Esse desafio, acho que foi o que norteou o desenvolvimento assim, da Escurra, né? Que a gente atua hoje. Porém, a gente até considera que o trabalho hoje está muito fácil, né? Que a gente vem de uma época que era muito difícil, era né? tudo muito tendo ainda que ir presencial, tendo que acompanhar. Não existia trabalho remoto, Nossa. gerenciar as coisas de forma remota era muito mais complexo, né? A Termotécnica, assim como uma escola para várias atividades que eu menciono, a gente tinha um investimento muito alto em tecnologia, então nos permitia ter acesso ao que tinha de melhor no mundo em tecnologia. O que a gente hoje vive ainda como infraestrutura que a gente sabe que existe dentro de data centers, né? Grandes companhias, Amazon, Google, enfim, Microsoft. Aqui em Joinville a gente tem alguns data centers também. Essa infraestrutura a gente tinha lá em meados de 2006, 2008, Nossa. Dentro da Termotécnica. Para pensar quase 20 anos atrás nessa Quase 20 anos atrás. A gente chegou a escrever um case para uma revista da Microsoft, né? A Microsoft tinha um evento que é muito reconhecido até hoje, que é o Tech Edge. É um evento que roda o Brasil inteiro, o mundo todo, né? E no Brasil, geralmente em algumas cidades, São Paulo, né? Grandes centros. E teve um evento que foi aqui em Balneário Camboriú. Nós fomos convidados a escrever uma matéria sobre a primeira empresa de Santa Catarina a usar o ambiente de produção no ambiente de virtualização. Uau! Só que isso na época, hoje é muito comum a gente falar de virtualização, mesmo sabendo que não são todas as empresas que utilizam dessa tecnologia. Na época já era referência. Na época a gente foi a primeira empresa a subir um ambiente de produção em Hyper-V Beta da Microsoft. Meu Então Deus. era uma tecnologia que nos permitiu ter contato com o time de engenharia da Microsoft nos Estados Unidos. Então foi uma escola, né? Um aprendizado muito grande. E quantas oportunidades, né, Sadi? E assim, bem interessante tu falar do associativismo, né? E trazer isso como talvez um semear ali do desejo de ver pessoas não só apropriando a sua habilidade, mas também compartilhar, né? Eu acho que tu começar a saber que existem, que tu pode acessar, eu acho que o ambiente corporativo, cooperativo, né, do associativismo permite isso, né? E isso, tu acredita que ali te despertou, mas até de fato, você abria a Escurra, porque eu lembro que tu já tinha muito claro o nome da empresa. Sim. Né? O que você, olhando para trás, assim, o que tu precisou se preparar? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ó, não, eu tenho uma boa ideia, eu acho que vai dar certo, eu pego uma graninha ali e vou encarar esse desafio, né? Com o teu perfil de ser uma pessoa mais centrada, extremamente organizada, né? E também eu acho que tem uma questão assim, como profissional de TI, reservado. Sim. Né? Como é que foi tomar essa decisão? E se tu imaginava que 10 anos, 11 anos depois tu estaria compartilhando uma história tão positiva, né? Que tu construiu? Pois é, acho que as coisas acontecem de forma natural e eu acredito muito que tem um arquiteto aí orquestrando tudo isso, porque é bastante curioso, né? Chega a me arrepiar até de lembrar e pensar nas coincidências, né? De desenho disso. Então, estar na Termotécnica, ter tido acesso à tecnologia pela família, pela possibilidade de ter esses recursos em casa, talvez foi o início de tudo. Para experimentar mais horas, né? Ou poder ter Exato, acesso. estar em contato, ver a internet nascer, né? Ter acesso a isso, eu acho que foi muito positivo. Associação, então, acho que indiscutivelmente assim, teve o seu papel por... talvez a gente brinca, né, do bichinho que picou a gente para o empreendedorismo. Então, acho que foi ali. Senão, talvez pensaria em cargos, almejar cargos melhores dentro das companhias, das empresas que a gente tivesse inserido. E a gente está num polo, Joinville é considerado um polo de tecnologia muito forte. Sim. As empresas que a gente tem aqui, né, referência, Logocenter, DataSul, SoftExpert, são empresas até que hoje a TOTUS, que a gente conhece como uma das grandes empresas de RP, não só Brasil, né, mas até da América Latina, são as empresas oriundas, né, que a gente viveu lá atrás.
Então, eu acho assim, quando oportuniza estar em eventos como esses da Microsoft, que eu comentei, e outros, IBM, né? A gente fez um grande investimento em hardware IBM, um dos maiores players do mercado até hoje, né? Historicamente, da área de tecnologia e infraestrutura. Isso acontecia, se chama, né? Na época, o evento se chamava, basicamente, IT for CIOs, que era, né? TI, né? A parte de tecnologia para os diretores de tecnologia das suas áreas. CIOs. Então, a gente estava todos juntos como gestores de tecnologia. O que acontece nesse evento, né? A gente tem acesso aos palestras, os estandes que estão expondo, querendo vender, claro, alguma coisa, porém a gente troca cartão entre a gente. Quando a Microsoft nos coloca no palco apresentando um case de virtualização, né, como uma das primeiras empresas do estado, a gente troca muito cartão, o pessoal te procura e diz, pô, eu quero ver isso, eu tô de olho nisso, como é que vocês fizeram, qual foi a equipe envolvida, as expertises, as capacidades e competências. E ali, talvez, foi onde começou a se desenhar na minha cabeça uma ideia de negócio, porque daí a gente trocava cartão, e algo que até hoje é muito comum a gente fazer para os nossos clientes é fazer essa intervisitação. Então, eu como gestor de TI da Termotécnica ia lá visitar o gestor de TI da Tupi, da Arroz Urbano, enfim, várias empresas, né? Ter essas trocas, né? Ter a troca, ver como foi feito, como é que funciona. A gente brinca, né? Mais ou menos como Maomé, eu tenho que ver para crer. Então, a gente dizia, pô, posso ir lá ver se virtualização é isso que tu falou no palco ou eles estão te pagando, talvez, para estar aqui falando isso, né? Então, a gente via na prática, né, o perfil técnico, talvez, meio nexialista, contestador, é padrão da área. Então, a gente via que nessa troca de visitas, a gente realmente via a tecnologia acontecer da forma que a gente projetava, né, nos projetos internos, e ali, às vezes, surgiam indicações ou até parcerias, né, de poder se ajudar em projetos ou compartilhar os fornecedores envolvidos. E eu lembro até hoje um grande amigo e, na época, gestor de TI de uma empresa da VDAX, próximo a Blumenau, ele disse assim, pô, tu consegue me ajudar? Eu disse, não, cara, eu trabalho aqui na empresa, né? Temos a equipe aqui que trabalhou no projeto, eu posso compartilhar os nossos fornecedores que apoiaram, né, o projeto. Eu disse, cara, por que tu não pensa em abrir um negócio desse para fazer uma consultoria? Porque, pô, vocês estão à frente da tecnologia aqui ao redor a gente precisa disso. As empresas que a gente tinha vinham de São Paulo, quando perto em Curitiba, talvez, né, ou Florianópolis. E ali, acho que conhecendo um pouco de Assis, de empreendedorismo, tendo aquela vontade de empreender, e talvez esse cutucão foi mais um alerta, disse, opa, por que não, né? Por que não? Tem mais alguém falando a mesma coisa. E acho que o empurrão final foi um desligamento natural, né? Sendo desligado da empresa, aí se abriram alguns leques, talvez de forma mais evidente. Então eu disse, legal, eu posso me recolocar no mercado de trabalho, ou eu posso abrir o meu próprio negócio. Tinha algum dinheiro guardado, não muito, né? A gente diz assim, para rodar uma empresa não era nada, né? Acabaria muito rápido. Os primeiros investimentos, 3 meses pagando aluguel, pronto, né? No máximo e, nossa, é bastante limitado mesmo. Então a gente viu assim, pô, ou arrisca agora, ou eu não arrisco mais, porque a época solteiro, não tinha grandes compromissos, morando com os pais, é o melhor momento de se investir nisso, né? Porque a gente diz, pô, eu não tenho família, não tenho filhos, eu acho que hoje eu tomaria decisões bastante diferentes se acontecesse, né? Tendo os filhos e a família para cuidar. Então, acho que a época isso ajudou muito, assim. Mas olha que interessante, né, Sadito? Falando até de ter outros caminhos, né? E tinham caminhos talvez até mais confortáveis, né? Naturalmente confortáveis, até pela tua... conseguir ali ampliar o teu networking. Então, assim, se tivesse uma zona de conforto, talvez nem se cogitaria o empreender, né? Porque facilmente tu se recolocaria numa outra empresa e tendo uma remuneração bacana e mantendo. Talvez, acho que esse desejo de agora é uma oportunidade, a combinação de oportunidades ali de eu vou arriscar, né? E é engraçado isso porque existiu, né? Logo que desligado da empresa, eu fui num desses eventos que já estava marcado.
e tive contato com muita gente, né? E aí compartilhava isso, né? Eu disse, tô no mercado de trabalho, se tiver alguma oportunidade. Nesse mesmo evento, o dono de uma empresa de Florianópolis que a gente contratava, ele disse para mim, né? Ele disse assim, Sadi, se tu quiser tocar a Operação Joinville, tu é meu sócio. Né? Não era nem empregado. Um percentual pequeno, claro, né? Imagino eu que 10% de sociedade para ter o escritório de Joinville, porque a mão de obra que vinha de Floripa, daí a gente teria aqui, ele já tinha uma carteira de clientes muito grande na cidade. E aí eu disse, faz total sentido para mim isso, né? Porque na época ainda não tinha um grande plano traçado na minha cabeça, então eu disse, faz sentido, né? É a área que eu gosto de atuar, já era um fornecedor e parceiro nosso de muitos anos, fazia bastante sentido. Aí quando eu voltei para Joinville e compartilhei isso com outros amigos da área, alguns que tinham entrado em sociedades de empresas que se estruturavam na época, nessa mesma área, eles disseram, não abre a empresa com ele, vem trabalhar conosco, também temos oportunidade de sociedade. Esse é o caminho. Aí eu disse, né, tá se desenhando de forma rápida até, e com boas oportunidades, né? E aí, na época, eu lembro que dentro do núcleo associativista que a gente estava, o pessoal disse, sociedade é complicado, né? Tu tem que conhecer bem o teu sócio, etc. E aí eu disse, como é que, né? São pessoas que eu tenho vínculos de amizade, eu não conheço essas pessoas pessoalmente, profissionalmente, diferente. né? Eu conheço elas de trabalho, compartilhar o dia a dia, talvez, de trabalho. Agora, o interior delas, vamos dizer assim, não tinha muita noção. E aí eles disseram, a melhor coisa é tu caminhar sozinho, se tu conseguir, né? E acho que isso, para mim, foi bastante marcante, assim, eu disse, em vez de ter 10, 20% de uma empresa, jamais menosprezando isso, né? Uhum. Muito interessante. Mas eu disse, será que não vale a pena arriscar sozinho em algo? E aí, né, nesse momento de tomada de decisão, tinha oportunidades de trabalhar em empresas, né, em cargos bons, oportunidades de empreender com um percentual pequeno de sociedade, que para mim o percentual não era o problema era desenhar a empresa como eu queria, do ter desejo, autonomia, né? Ter autonomia. A gente hoje, né, tem um conceito americano que é bastante empregado, que é o fail fast, né, que é falhar rápido. Então, isso eu tinha antes de conhecer o conceito. Eu dizia, se eu quiser testar hoje um produto que amanhã eu ver que não deu certo, eu cancelo o produto. Pronto. Eu não tenho um plano, né? Uma trajetória a seguir para se comprovar que deu ou não certo. Talvez isso em algum momento pode ter sido positivo, em outros momentos talvez não. Mas para mim foi bem, bem marcante assim, esse momento de tomada de decisão entre abrir a empresa, até sendo sócio de alguém ou sozinho. Então, para mim, foi muito claro que sozinho era uma oportunidade que eu não teria, talvez, em alguns anos para frente, caso eu quisesse voltar atrás, e o contrário era verdade. Uhum. De se eu abrir a empresa e não der certo, aí eu me emprego, aí eu entro em alguma dessas empresas, né? Claro que não apostando que as oportunidades estariam abertas, mas que, né, sempre existem novas. Já o contrário não, né? Entrei numa empresa dessa, arrisquei e não deu certo, talvez eu tivesse mais desmotivado, menos crente que ter uma empresa sozinho daria certo. Então, esse foi os fatores assim que direcionaram, né? Abrir a Escurra e iniciar esse trabalho que a gente faz até hoje. De empreender. E é interessante, independente da escolha, o risco viria. Sim. Né? O risco viria. Agora, assim, tu tem pessoas que você não abre mão de ouvir antes de tomar uma decisão, Sadi? Ou são pessoas que tu vai construindo essa relação, ou de acordo com a necessidade você consulta? Eu acho que um pouco das duas coisas, Lê. Eu acho que eu tenho hoje amigos que à época eu já tinha conversado, que me ajudaram demais, assim, nessa trajetória inicial. E aqueles amigos que eu digo, assim, que a gente é amigo de uma vida inteira, pode estar sem se falar durante meses ou até anos, né? Não acontece, mas se ficar eu tenho certeza que a amizade é a mesma. A amizade não muda, ela não muda pelo estar presente todo dia, né? Uhum. Ela é muito forte. Então essas pessoas eu compartilhava um pouco mais desses sonhos assim de empreender, de abrir empresa e etc, e sempre foram incentivadores importantes, né, nessa decisão. E também família, né? Eu acho que compartilhar com a família sempre foi muito marcante, assim, para mim. O meu pai, ele não empreendeu, mas eu venho de famílias que a gente quer a validação deles para as coisas, e a minha família, tanto a partir do meu avô, né, que a gente tem mais contato a partir dali, do meu avô, meus tios e meu pai,
eles são daqueles conservadores que era feio dizer que tu tinha na carteira de trabalho muitas experiências, né? Eles dizem assim, escolhe bem a empresa que você vai entrar, porque depois que tu tiver o registro na carteira, é para sempre. Então, se tu tiver muitos registros, tu é visto pelo mercado de trabalho como um cara instável, que não cria raízes, que não se fixa na empresa, né? Então, a consulta à família sempre existiu, até pela base que eles davam, né? E claro que eu acho que a minha geração foi o começo das mudanças desses paradigmas, né? Para mim, eu ter até 4 experiências na carteira de trabalho talvez era aceitável. Dos meus pais já não, 2 era um limite, assim, né? Trabalhei numa empresa metade da minha vida, outra metade em outra e acabou. Então, acho que isso pesa bastante. E acho que isso eu tive noção, assim, de talvez não me consultar com um volume grande de pessoas. Mas pessoas confiáveis. Pessoas que acho que naturalmente a gente entende, né? Que não são volumosas, essas pessoas confiáveis e muito próximas da nossa vida. São os poucos e bons amigos que a gente tem, né? O compartilhar é importante nessa e hoje, assim, pensando que ainda tem pessoas, né, que às vezes estão chegando aos 28 e têm refletido mais sobre carreira. Eu fiz a minha primeira movimentação de carreira para empreender aos 28. E pensava da mesma forma, se não der certo, ali com 30 eu posso voltar atrás, sem ter perdido tanto valor de mercado, né? Sim, exato. E nenhuma escolha tão clara, assim, né? Nossa, vai dar muito certo, vamos tentar, né? Exato. E hoje, obviamente, até pelo advento da internet, tem muito mais forma de eles se prepararem. Mas, assim, o que não abrir mão, né? Ou se o Sadi voltasse atrás, assim, Sadi, teria alguma coisa assim que tu não teria feito? Ou teria feito mais rápido? Com certeza, Ali. Eu acho que, né, os erros a gente passa por eles uma vez só, de preferência, né? Eu acho que erro repetido é um erro maior ainda. Então, acho que várias coisas eu não faria, né? Após aberta a empresa, a gente abriu um leque gigantesco, né? Imagina um jovem empreendedor, empresário, começando um negócio na área de tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, é uma área extremamente grande, né? Ampla, né? Capilar e etc. Então, a gente abraçou muita coisa, e a gente não consegue fazer bem muita coisa. É verdade. Então, a gente chegou a fazer circuito de segurança, câmera de segurança, atuar em áreas que a gente não dominava efetivamente, mas eram rentáveis para o momento. E não fazia parte de um planejamento de longo prazo. Então isso eu não faria mais novamente. Talvez eu focaria mais no produto, em alguns produtos principais, que hoje para nós é muito claro e evidente isso, né? Mas lá atrás não era. Na época a gente tinha que ter cliente e ganhar dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Então a gente fazia qualquer coisa, né? Basicamente. O típico vira o mês desempregado, né? Exatamente. A gente chegou a fazer site, né? O pessoal dizia, a gente não programava site, a gente trabalhava com infraestrutura. E aí às vezes um cliente dizia, né, que a gente atendia, ele dizia, tem alguém para indicar pra gente fazer um site? A gente dizia, opa, mais uma fonte de renda aí. A gente faz. E aí desenvolvia dentro de casa. Então, isso eu não faria jamais, né? Esse leque muito aberto, em especial para uma empresa muito pequena, né? Eu comecei a empresa sozinho, em 2 ou 3 meses eu contratei um primeiro funcionário amigo, né? Que ele disse, eu sou teu amigo e, cara, eu trabalho contigo, mas eu quero ser o crachá número 1. Eu disse, cara, surgiu a oportunidade, 3 meses de empresa, tinha acho que 3 clientes, já não conseguia mais atender sozinho, né? Porque antes de abrir a empresa, né, isso acho que é até engraçado na nossa época, né, hoje em dia talvez nem faça mais sentido, mas na nossa época, quando a gente falava que queria abrir empresa, o pessoal dizia, eu tenho o caminho para ti, né, tu vai no Sebrae, faz um planejamento estratégico, daí tu faz toda essa trilha do caminhar do empresário, e lá no final tu vai ter tudo isso muito bonito, mapeado e etc. Eu fiz isso, né, perdi muito tempo. Então fui pro Sebrae, peguei os mapas, sentei com os consultores. Tu não fez Empretec, tu fez a trilha de desenvolvimento lá dentro. Uma trilha de desenvolvimento que, né, você mapeia lá os teus fornecedores, concorrentes, aprende a definir preço e por aí vai. E aí tu vê que na realidade de mercado, eu acho que isso aconteça, né?
Hoje, pelo menos pelas experiências que a gente tem, a gente vê isso, o mercado já tem um preço para o negócio que você está fazendo, se não for algo, claro, muito disruptivo, né? Sim. Então, o mercado baliza o preço. Então, não adianta você chegar, sentar lá e dizer, o meu custo, minha mão de obra é direta, indireta, o preço do meu concorrente é esse, o meu vai ser acima ou abaixo, baseado nos meus, né, na precificação que eu fiz aqui. Se está muito abaixo, o mercado tem um conceito de descartar, né? Quase como em uma licitação. Alguns setores de compra vão lá, descartam a mais cara e a mais barata. E aí trabalha no range das empresas que ficaram em valores medianos. Então, o mercado dita o preço. Então, foi um tempo perdido muito grande. E pouco quanto tempo aplicado. foi isso aí? Eu diria que tranquilamente uns 3 meses. Nossa, 3 a 6 meses, E aí, quando a gente vê os conceitos de falhar rápido, a gente diz, perdi 6 meses, podia estar trabalhando. Em 3 meses eu já tinha cliente. Poder ter experimentando na prática o que dá certo e o que não dá, né? Exatamente. Eu acho que isso hoje para mim é muito claro e evidente, assim, testar as coisas de forma muito rápida, transparência sempre, né? Em todo tipo de negócio que a gente fez, a gente sempre foi muito transparente, coisas que a gente já dominava e fazia. Site, a gente dizia, a gente não trabalha com programação, mas a gente tem conhecimento. Se você quiser, a gente pode desenvolver um site para você. Claro que o cliente sempre via como o bom, bonito e barato, né? Não via como, eu estou contratando uma agência que vai fazer todo um trabalho de desenvolvimento. Mas era bom para os dois, a gente ganhava algum dinheiro e o cliente gastava pouco. Então esse era o objetivo naquela época. Hoje não faríamos muitas dessas coisas, né? Então acho que começar mais rápido e falhar antes também, né? Acho que revisitar, né? Ter um plano mínimo. Sim, né? Exato. Ter acho que talvez nem um plano, mas uma trilha, né? De possibilidades, né? Saber o que talvez um plano de ação, né? Se isso não se concretizar até pouco tempo, aí eu vou para essa outra área, essas frentes, ou tomo tais decisões, né? E vê se tu concorda, Sadi, assim, também tem, acho que, um desapego pequeno, né? Porque às vezes a gente tem idealiza algo e aí demora tanto para desapegar, aquilo já não deu certo, já se mostrou que não vai valer a pena. Mas era um desejo tão grande, eu não sei. Acho que Acho que até a gente aprende isso, né? Depois de estudar e ler, né? Que a gente vai lendo ao longo da vida e aprendendo um pouco. Então a gente vê que o empresário, o empreendedor, ele não pode se apaixonar pelo seu negócio, né? Existe o conceito de se apaixonar pelo problema. Então existe um problema que eu resolvo, pelo problema eu me apaixono, porque daí eu penso em várias formas diferentes de resolvê-lo, né? Se eu me apaixonar pela minha empresa, às vezes a empresa não está tão bem definida, o caminho que ela está seguindo, e a gente está apaixonado por aquilo, é nosso, né? Como se fosse um filho, a gente quer fazer dar certo a todo custo. E às vezes se mostrou que não vai dar certo e a gente insiste naquilo, né? A gente bate até não dá mais, né? Quem é o Sadi que não está no LinkedIn, Sadi? Então, Leo, eu considero o LinkedIn uma rede social profissional, né? Então, acho que eu sou envolvido em bastante coisa fora Mas da tá área bem profissional. atualizadinho lá, hein? Tá bonitinho a tua rede, hein? A gente tenta fazer um trabalho de marketing bacana aí. Mas o Sadiq não tá lá, inicialmente, hoje eu diria que é o pai dos trigêmeos, né? E isso eu brinco nas nossas relações, às vezes de associativismo, inclusive, que mudou, não era? Antes a gente se auto-apresentava como Sadi, eu tenho a empresa Escurra Tecnologia, e hoje não, hoje eu Sadi, sou pai de trigêmeos, também empreendo na área de tecnologia e tenho uma empresa de Tem uma minivan praticamente para... Quase isso, carregar toda a família, né? Os carros sempre muito grandes hoje em dia para carregar a família toda e toda a bugiganga aí que acompanha. Mas eu faço bastante coisa fora, assim, como, né, manter ainda vínculo com essas entidades associativistas. Importante. Projetos sociais, a gente se envolve bastante também. Inclusive, logo a gente vai ter a 10ª edição da Feijoada do Bem, um evento que eu apoio aí os organizadores. A gente também, né, envolvido com o Bombeiro Voluntário, a entidade mais antiga da nossa cidade. Trabalho lindo, né? Conheci também dentro do associativismo quando a gente ajudava a vender os tickets do Bombeiro Mirim. Lembro, do Yakisoba do Bombeiro Mirim. Então lá eu tive contato, conhecemos, fizemos visitação, achei o trabalho fantástico, a história então, né? Magnífica, e aí eu disse, isso eu quero fazer também quero ajudar, quero me doar, né? Quero tirar meu plantão aqui,
e eu gosto bastante dessa parte tática, operacional. Aí eu disse, pô, por mais que eu esteja na área de tecnologia, essa área de humanas, ter contato com gente, atendimento, também me fascina bastante. Sou radioamador, pratico artes marciais há bastante tempo também, sempre fui envolvido com esporte, academia, joguei basquete pela Embraco, ganhava o meu primeiro salário, né? Ganhava um X galinha e um bloco de passe da Embraco. Então, são histórias aí que a gente vai acumulando e algumas a gente até esquece, né? No longo dos anos aí. Então, sempre tive esse envolvimento em bastante meios, né, que a gente está inserido, e acho que por perfil mesmo, eu conheço muita coisa, acho, porque eu nunca neguei muito convite, né? O pessoal dizia assim, tu quer, né, falar, por exemplo, de religião, morei do lado de uma igreja durante a minha vida toda, católica, né, fui coroinha e etc. Um amigo disse, quer conhecer o espiritismo? Vamos, vamos lá, quero conhecer, quero ver como é que funciona. Quer jogar futebol? Eu jogava basquete. Eu disse, não, vamos lá. Vamos conhecer o vamos futebol. Conhecer. Vamos jogar tênis nós dois? Vamos lá. E aí gostava, eu sempre gostei de tudo que eu fui tendo contato. Então fazia tênis, comprava raquete na semana, mês seguinte e começava a fazer aula com o professor para aprender a jogar melhor e, né, extrair o melhor daquilo ali. E isso em várias áreas, né? Jogamos moleque bom de bola pela Univille, basquete pela Embraco. Que legal! Joguei tênis, paddle, quando nasceu a febre do paddle, né? Aqui na nossa região. Então, acho que todo esporte, a gente, até arquearia, né? Arco e flecha, tiro esportivo, tudo que foi tendo de esporte, a gente foi se envolvendo. E tudo isso acho que não é por acaso, eu acho que cada coisa traz às vezes um amigo, um contato, a rede de networking vai se fortalecendo, né? Uma vez até na CIG a gente teve uma palestra do Morongo, da Mormai, e ele disse assim, todos os pontos que a gente vai tendo de colisão ao longo da nossa vida servem para alguma coisa, em algum momento tudo isso se conecta, se cruza, e aí tu diz, mas é óbvio, né? Mas durante o momento que você está construindo esses pontos, não faz sentido. Não faz sentido. Tu diz, será que não estou desvirtuando do meu objetivo, do meu negócio, né? Vindo agora para um evento de podcast, podia estar lá trabalhando. E daqui a pouco isso vai fazer sentido. A gente começa a ver que presença, né, nas áreas de redes sociais estão cada vez mais evidentes. É isso que a gente está fazendo, né? Compartilhando conteúdo, conhecimento. Talvez aqui num núcleo setorial, né, ali, ou multissetorial, a gente atinge aquelas pessoas que estão na reunião. Sim. Aqui não, aqui a gente, muito né? Mais. Não, até estava pensando, todo. Né? Então, do Mirk ao Spotify, né? Pois é. Olha que legal. Ainda estamos nas tecnologias aí. Várias plataformas. E quantas pessoas em tantos lugares vão te ver, né, Sadi? Isso eu acho que é fantástico, né? O poder dessa capilaridade, né? A gente tem amigos hoje morando fora do país, familiares. Então, a gente desenvolveu um trabalho e compartilhar isso aqui. Me lembra muito aquela velha história de família, né? Às vezes nos vínculos de amizade a gente é muito solto, muito fala, conta história, e na família, a família acha, nossa, aquele menino quietinho ali, coitado, tímido, né? Mas não, tímido não, como? Vai lá, fala, né? Participa de um monte de coisa. Então acho que às vezes essa visão ela acaba sendo às vezes, né, um pouco diferente, e acho que isso daqui oportuniza que todos nos conheçam de uma forma mais verdadeira, mais ampla, mais real, né? O que tu tá lendo, Sadi? Então, eu sempre leio mais de um livro, né? Até a Mariana, eu comentei com ela, assim, né? Eu disse, geralmente essas gravações, o pessoal pergunta sobre livros. Eu disse, difícil selecionar alguns, né, para falar. Ela disse, não, pode falar que tu tem uma biblioteca na cabeceira da cama, mas que tu lê 2, 3, né? Mas sempre tem 2, 3 livros que a gente tá lendo. Hoje em dia eu divido um pouco da leitura, talvez em algum assunto curioso, né? Algum assunto pessoal e algum assunto profissional. Eu diria que hoje, profissional, eu tô lendo um pouco da história do Elon Musk, né? Fazendo os carros da Tesla, Starlink, que a gente utiliza inclusive na área da tecnologia, e conhecendo um pouco da trajetória, assim como a gente teve a trajetória do Steve Jobs redigida em livro, compartilhada. Para minha família, né, me deram essa dica assim, de ler Seja o Pai que a Sua Filha Precisa. Que legal. Porque fala que pais de meninas têm um desafio maior, porque ter um filho, eu tenho os dois, né, no caso, eu tenho meninas e menino.
Então, o Otávio, as brincadeiras são naturais, é brincadeira de menino, né? Então, acho que talvez a psicologia diga que para o pai é natural criar um menino. A menina, eu não sei o que ela precisa, quais são as demandas dela, né? Então, acho que isso, para ajudar um pouquinho no desenvolvimento, né, dessas filhas meninas aí com 3 anos e 5 meses, seja importante para o momento. E, às vezes, algum livro bem aleatório, assim, sobre filosofia, sobre astrologia, cabala, estudo dos números, né? Então, livros mais aleatórios mesmo. Vou te sugerir um livro bom depois, Sadi. E alguém que te inspira? Alguém que me inspira, eu sempre digo assim, né? Acho que as pessoas mais próximas da gente, elas vão nos inspirando, não só, às vezes a gente busca assim, né? Quem me inspira que seja um grande empresário, etc. Mas eu acho que é a família mesmo, acho que as pessoas mais próximas de mim, acho que meu pai me inspira muito, assim, ver a história da nossa família, né? Meu avô era marceneiro e conseguiu formar 3 filhos, todos se desenvolveram bem. Meu pai também, com toda a limitação, teve filhos cedo. Minha mãe teve que se ausentar do trabalho para cuidar dos filhos, né? Porque naquela época talvez não era uma realidade ter condições, enfim, pagar para alguém cuidar dos filhos enquanto ela fosse voltar ao mercado de trabalho. Então acho que são pessoas que me admiram e me inspiram muito, né? Inclusive acho que a gente tem eu pelo menos carrego isso, assim, de entender talvez que a gente necessita partir da onde eles nos deixaram, né? Então eles nos deixaram muito bem. Então eu acho que a gente começa a carregar hoje, sendo pai, de uma responsabilidade grande, assim, a gente quer deixar os nossos filhos também melhores do que nós, né? E o desafio, acredito que seja cada vez mais difícil, né? Devido a tudo que vem acontecendo no país e no mundo. Então, a gente se preocupa muito, né, com a formação dos nossos filhos e deixar bons seres humanos, né, para o nosso convívio social. E, né, quem dera que eles tenham boas profissões, que consigam ajudar os próximos. Façam boas escolhas. Então, acho que esse legado que a gente traz das nossas famílias, a gente projeta nos nossos filhos e entende que é a nossa responsabilidade. Acho que a inspiração maior hoje seria essa, assim, de dar continuidade a esse legado, né? Não fazer menos do que isso, né? Que desafio, né? É difícil. E é um desafio, se cobra, né? E eu fico muito feliz, Sadi, porque assim, eu acho que é uma trajetória, né? Em alguns minutos que a gente tem para compartilhar. Claro. Mas eu queria que tu me dissesse assim, ó... Empreender é um grande desafio. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim: eu vou empreender para não ter ninguém mandando em mim, para ter mais mobilidade. Enfim, né? Claro. Tem umas fantasias, às vezes, do empreender, mas que para quem escolhe de forma intencional, tem seus ganhos, né? Mas hoje de manhã eu estava com uma amiga dentista e aí eu até compartilhei esses dias, uma pessoa perguntou assim: Lenito, nossa, tão claro, né, o que tu fez, nunca pensou em desistir, né? Meu Deus. E aí eu lembro quando essa pessoa falou pra mim assim: olha, hoje eu não pensei. Aliás, essa semana eu ainda não pensei. Acho que era uma terça-feira ainda, né? Então, porque é muito desafiador, né? Muito... Quando você olha as várias... Tudo vai ser desafiador. Uma carreira pública vai ser desafiadora também. Sim. Né? Mas, assim, que conselho hoje, assim, tu daria pro Sadi de 18 anos ou Sadi de 16 anos? Né? Tantos Sadis aí que estão... Entendi. Eu acho que o primeiro conselho vai e faça o mais rápido possível, né? A coisa que a gente falou bastante, assim, de falhar rápido, né? Tô na dúvida, será que eu empreendo? Será que é para mim? Faça o mais rápido possível, nas condições que você tem, com as ferramentas que você possui. Eu acho que isso para mim é muito evidente. Se eu fosse recomeçar tudo, eu faria tudo, tentaria fazer tudo, né? Muito mais rápido. E seja resiliente, né? Não desista. O empresário e empreendedor que a gente às vezes vê em destaque é o mesmo empresário que começou o negócio com certeza anos atrás e não desistiu, né? Então, eu trago bastante conceitos, né? Filosofia de arte marcial que eu pratico, Bujutsu. Às vezes a gente tem essa coisa das faixas, da graduação, então acho que é quase como o meio empresarial. Quem chega a uma faixa preta de graduação é o faixa branca que não desistiu, ele
seguiu o seu caminho, teve toda a dificuldade pelo caminho, pensou em desistir várias vezes, sempre teve algo talvez mais interessante para estar fazendo fora dali, mas ele decidiu estar ali, escolheu estar ali. Então, acho que é mais ou menos nessa analogia. E aí, quando você chega lá na faixa preta, quem está aqui para trás, eles olham e dizem, nossa, que legal, como foi fácil para ele, né? Ninguém sabe as tuas decisões, os teus medos, né? Esse pensamento de desistir, né? Eu acho que hoje até, talvez com mais conhecimento sendo difundido, fica muito claro que essa coisa de, eu não quero ter chefe é muito clara. Nosso chefe é o cliente, né? Se o cliente te pedir, você tem que fazer, A gente tem vários chefes hoje em dia. Exato. O teu colaborador é um chefe, porque se ele te pede alguma coisa e você não retorna para ele, pelo menos com um plano, né? Traçando a chegada ao objetivo dele, ele pode escolher trabalhar na empresa do lado. Então, eles têm muita oportunidade. Então, a gente é cercado de pessoas que nos dizem o que a gente tem que fazer. E essa coisa de trabalhar menos, né? Às vezes isso é totalmente, acho que utópico, assim. O pessoal às vezes tem essa visão. Acho que muitos já não tem mais, né? Mas até com alguns amigos, às vezes o pessoal, né? Eu pratico bastante esporte, o pessoal às vezes te vê lá na academia 4 horas da tarde, daí o pessoal diz, empresário, né? Ou a família tem dinheiro ou tem empresa, é um empresário. Mas ele não vê que você sai às 5 e você foi treinar mais cedo porque às 6h30 tu tem uma reunião que vai até às 8h30, e aí depois tu tem um networking com um grupo de empresários para, né, estar fomentando, né, o teu turno ainda vai até às 11 da noite, né? 11, meia-noite, né? Enfim, então a gente tem uma vida empresarial corporativa bastante puxada. Talvez que não seja... não tenha tanto holofote, né? O holofote é quando algo destaca, né? E é mais interessante, né? É interessante ver o empresário na academia às 4 horas. Às 11 horas, se ele estiver trabalhando, eu não quero saber, tô dormindo já. Uhum. Então, acho que isso, para mim, é muito claro. Assim, hoje eu acho que lido bem com isso, né? Entendo que seja dessa forma. E até uma coisa interessante, né? Que eu penso também... eu abri a empresa com um grande sonho de atuar na área de tecnologia, que era a minha carreira de formação. Hoje acho que é o que eu menos faço na empresa, porque como empresário a gente acaba querendo e tendo que aprender sobre várias áreas, né? Exatamente. Então, assim, hoje a tecnologia, ela concorre com a gestão de pessoas, desenvolvimento de time, relacionamento com o cliente. Tendências, marketing. Tendência comercial, eventos. Então, tem muitas áreas que concorrem com a área, às vezes, que era o sonho da empresa lá nos primórdios. Então, acho que isso também tem que estar muito claro, talvez, para o empresário, porque ele tem que entender se ele vai ser um autônomo apenas ou se ele vai querer realmente constituir uma empresa com colaboradores que não dependam somente dele, né? E que ele venha agregar para o seu negócio, né? E se ele quer atuar só na área, é mais fácil ele ficar numa empresa e ser especialista na empresa. Isso mesmo. Eu acho que existe perfil, às vezes algumas pessoas têm o perfil e vão empreender, outras desenvolvem o perfil e têm paixão pelo que estão fazendo, né? Eu acho que eu me encaixo mais nesse segundo momento, né? Eu não sabia o que era empreender. Eu aprendi e fui desenvolvendo paixão nessas outras atividades, né? Que legal, já tá aí há 11 anos, então... 11 anos. Já deu certo 11 anos, né, Sadi? Então, exato, tem ainda muitas transformações para passar. Talvez se a gente tiver o mesmo bate-papo daqui 10 anos, já vai ser num outro contexto. Exato. Né? Tá lá trabalhando com realidade virtual. Inteligência... Que seja, mas assim, é legal porque assim, já deu certo 11 anos. Sim, exatamente. Concordo muito com isso, né? Essa fala assim de já deu certo 11, não, deu errado e não vou continuar nesse segmento, né? Deu certo 11 anos, porque a gente vive disso. E talvez pode mudar de ideia de agora, abrir um café e tá tudo certo. Exatamente. Eu acho que são ciclos, né? A gente tem que encarar isso. Faz parte muito de ter resiliência. Né? Então, assim... Às vezes as pessoas querem fazer mudança. Nossa, mas como é que eu vou abrir mão? Primeiro ouça lá os 12 capítulos e coloque um ponto final. Pra gente se preparar, encerrar isso e olhar assim como, uau, deu muito certo. Mas agora eu quero fazer outra coisa. Exato, isso aí. E tá tudo bem. Né? Muito claro isso, assim, pra mim hoje, né? Talvez antes a gente se cobrava mais do tem que dar certo e vamos fazer dar certo. Tem que ser 30 anos, tem que ser 40 anos. Senão eu vou decepcionar as pessoas que eu conversei e compartilhei esse sonho, né? É verdade. Então, é verdade. Hoje a gente diz, deu certo 1 ano, tudo bem, né? Aprendi com isso, tive vivências extraordinárias e, né? Vamos lá, a vida que segue. Tem um colaborador nosso, ontem tava falando com ele, ele quer fazer um intercâmbio, né? Já tá tudo certo pra ele ir em junho.
ruim. Então a gente perde um colaborador, mas eu disse, cara, a vivência que tu vai ter, vai morar fora, Nova Zelândia, Austrália. Eu disse, cara, é fantástico. Se tu voltar e quiser voltar para a área, tu vai estar empregado. Porque daí tu tá melhor. Ah, mas lá talvez eu não atue na área no início, né? Porque é mais difícil. Tem que trabalhar em áreas de prestação de serviço lá, mais braçal. Vai ter Diz, cara, experiência. é uma experiência de vida que serve para tudo, né? Às vezes não é técnica a experiência, mas é uma experiência de vida, né? Relacionamentos. Então, acho que isso é importante, né? Não importa aonde a gente esteja, a gente sempre tem que tentar fazer o nosso melhor. Ser a nossa melhor versão, né, Sadi? É, Que legal. Independente de onde esteja, né? Que legal, Sadi. Obrigada. Eu acho que falta um amigo, uma hora pra gente ter um amigo aqui pra gente conversar. Legal, Né? A gente já sabe quem. Uhum. Uma terceira pessoa que complementa muito a nossa fala. Sim. Mas eu te agradeço, acho que principalmente por esse compartilhar ganhos e perdas. Legal. Né? As pessoas olham lá no LinkedIn, CEO, enfim, e não vê o que a gente faz café, a gente resolve tantos outros... Vai no mercado. Onde é que as pessoas te encontram, Sadi? Eu sou do tipo de pessoa fácil de encontrar, né, Lê? Eu até comentava contigo aí que hoje um amigo perguntou se o número ainda era meu. Eu sou o mesmo número de telefone há 20 anos, desde o meu primeiro número de celular. Então, Sadi Goulart, ou vai encontrar o meu pai ou eu. O meu pai não é tão atuante nas redes sociais, então quase todos vão ser eu, né? Então, Sadi Goulart no Instagram, no Facebook, LinkedIn, né? Principais redes sociais, mesmo número de telefone de sempre, ou se não, pela empresa Escurra. Que legal, que legal. Quero te agradecer gigantemente aí, o pai da Eloá, da Maitê e do Otávio, e poder compartilhar essa história tão incrível. Te agradeço. Eu que agradeço, Lê. Obrigado demais aqui por compartilhar, por acreditar na história, né? Entender que ela era uma história que valia a pena ser contada e espero que atinja e contribua com muita gente também. Obrigada, Sadi. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo podcast. Fiquem atentos, 39º também, com um convidado, mas que fez a mudança de carreira aos 40 anos. A gente tem até os 60 anos, então tem histórias muito incríveis para compartilhar.